8 horas para trabalhar, 8 para o lazer e 8 para descansar. Hoje em dia isso parece supernatural, né? Mas como foi que essa regra que define a vida de milhares de pessoas surgiu? A história por trás da jornada de 8 horas é bem mais interessante do que parece e a resposta, olha, pode surpreender muita gente. Então, a grande pergunta que a gente vai tentar responder aqui é exatamente essa. E para entender de verdade, a gente precisa voltar no tempo. Mas voltar mesmo, para uma época em que as regras do jogo, ou melhor, a falta de regras, era uma coisa completamente diferente do que a gente conhece hoje. Vamos lá, então. O nosso ponto de partida é um mundo literalmente sem regras. Uma época em que essa ideia de direitos trabalhistas, que hoje é tão comum pra gente, simplesmente não passava pela cabeça de ninguém. Pode parecer loucura hoje, mas por muito, muito tempo não existia nenhuma lei que falasse, olha, o limite de horas do trabalho é esse. Nenhuma. A gente está falando de uma ideia que formalmente tem pouco mais de 100 anos. E essa frase aí, ela resume tudo de um jeito bem direto, né? Quer dizer, a balança do poder, ela pendia totalmente para um lado só. Mas o que isso significava no dia a dia, na prática mesmo? Olha, o contraste era absurdo. Pensa bem, de um lado estava o empregador com poder total para decidir as horas, as condições, tudo. E do outro, o trabalhador, sem nenhuma proteção da lei, sem poder nenhum para negociar. Fica claro que um sistema assim não tinha como durar para sempre, né? Mas como a história sempre mostra, as coisas começam a mudar. Uma pressão por mudança foi crescendo, crescendo. E o grande motor por trás dessa transformação toda foi justamente o crescimento da economia e da indústria. É que com a indústria crescendo a todo vapor, as cidades começaram a inchar, cheias de gente procurando trabalho. E nesse cenário, sem regra nenhuma, a exploração ficava cada vez mais na cara de todo mundo, cada vez mais insuportável. Virou uma verdadeira panela de pressão social, sabe? Chegou num ponto que não dava mais para ignorar. Então, o caminho para a mudança foi bem lógico, se a gente parar para pensar. Primeiro, a indústria cresceu. Isso gerou um clamor na sociedade, todo mundo pedindo por regras. E o objetivo aqui, veja bem, não era parar o progresso, parar as fábricas. A ideia era colocar limites, limites justos, para criar um sistema que finalmente protegesse as pessoas. E toda essa pressão acabou levando a um momento chave, um ponto de virada na história do Brasil. Um ato legal que iria mudar para sempre o jeito como o trabalho funcionava no país. Essa linha do tempo mostra bem a virada. Aquela era do poder absoluto do empregador foi ficando para trás, dando espaço para essa demanda enorme por regras no comecinho do século XX. E aí, em 1932, veio um momento decisivo. E toda essa história, sabe, toda essa luta por mudança pode ser resumida em um único número: 8. Um número simples, mas que representava um novo padrão, uma nova realidade: 8 horas. Foi aí que aconteceu. Em 1932, durante o governo de Getúlio Vargas, um decreto veio e mudou tudo. A jornada diária de trabalho remunerada foi oficialmente fixada em 8 horas. Uma regra que parece simples, né? Mas que teve um impacto assim gigantesco na vida de todo mundo. Ok, mas qual é o legado disso tudo? A gente está falando de uma decisão de quase 100 anos atrás. Como é que essa regra, uma única regra, ainda mexe tanto com a nossa forma de trabalhar hoje em dia? Porque a mudança foi muito mais profunda do que só o número de horas no relógio. O que aconteceu de verdade foi que a balança do poder finalmente se mexeu. A partir dali, era a lei que ditava as regras, e não mais a vontade do patrão. E isso criou a base de proteção que existe até hoje para quem trabalha. E tudo isso nos traz de volta para os dias de hoje, com uma pergunta que está na cabeça de muita gente. A jornada de 8 horas, esse pilar que foi construído lá em 1932, será que ela ainda é o melhor modelo para o futuro do trabalho? Ou será que chegou a hora da gente repensar esses limites? É uma boa reflexão, né? Uma discussão que com certeza continua a moldar as nossas vidas e o debate sobre como a gente trabalha.